Com muito carinho, mais um Ultra Idade de 0 a 100 anos para você. Lembrando que o nosso Ultra Idade, com aquelas atrações que você já está acostumado em todo o Brasil, não é? E a gente tem um pouco de entretenimento, a gente tem informação, a gente tem, né, esclarecimento de dúvidas dos seus direitos, isso em nível nacional. As pessoas têm direitos e não sabem muitas vezes, não é? Mas hoje nós teremos a doutora Patrícia Evangelista falando a respeito de auxílio-doença, auxílio-acidente. Qual a diferença? A doutora Patrícia vai dar uma aula aqui hoje a respeito deste assunto no nosso Ultra Previdência. Teremos também nosso querido João Ferreira, ele, como sempre, chegando com a sua categoria no nosso Ultra Agito. Sempre uma surpresa com um artista de ponta e o nosso João Ferreira chega para arrebentar agitando. Por isso que chama Ultra Agito, né? João Ferreira, pessoa da melhor qualidade, outro camisa 10 da equipe de Sidney Oliveira. Sidney Oliveira parece o Filipão, só tem camisa 10. Vamos respeitar nosso querido Sidney Oliveira, que está aqui, ó, no coração da gente. Outra idade de 0 a 100 anos. E para a gente começar, aquele quadro que você já aprendeu a gostar, que você já aprendeu a sintonizar e falar, poxa vida, hoje é direito à saúde. E o direito à saúde é tão importante, fundamental nesse Brasilzão velho de guerra, não é verdade? E a gente trazendo aqui a equipe, mas essa equipe que também é do Sidney Oliveira, só tem camisa 10, mas capitaneados por ele, doutor Fábio Freire, que também não é fraco não, hein? Tá vestindo a 10, como sempre, e tá aqui com a gente para dar, né, mais uma vez aquele alô para todos aqueles que estão acompanhando. Lembrando que tenho aqui na minha mão o Guia Saúde Popular, que é, sem dúvida nenhuma, um espetáculo, né? Já à disposição na Ultra Farma, quando você compra o Guia Saúde Popular, compra remédio, o Guia Saúde Popular vem para você gratuitamente. Então você compra remédio em qualquer loja da Ultra Farma, você ganha um Guia de Saúde Popular. Ah, mas eu não quero comprar remédio. Não tem importância, ganha também. Então isso que é legal. E o doutor Fábio vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a repercussão do nosso Guia de Saúde Popular, né? Para que você então possa ter detalhes a respeito deste que é, sem dúvida nenhuma, um grande guia dos nossos direitos à saúde. Está aqui, ó. Vamos folhear ele, daqui a pouquinho você vai ter detalhes a respeito desse guia que é fantástico. E atrás o nosso Sidney Oliveira, está no coração da gente. Vamos respeitar. Doutor Fábio Freire, tudo bem? Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. Graças e o nosso guia arrebentando a boca do balão, né? Exatamente, o guia está fazendo muito sucesso, trazendo essas informações de grande importância, de uma forma clara, didática, que às vezes não é só a informação estar disponível, é a maneira como você transmite ela, né? Então, além desse espaço que a gente tem aqui no programa para falar sobre isso, para esse povo que nos assiste, a nossa audiência aí, tão maravilhosa, a gente tem também esse guia que vai estar disponível, como você disse, nas lojas físicas da Ultra Farma. Em todo o Brasil, quem compra os medicamentos da Ultra Farma também vai receber o guia, e também aquelas pessoas que trabalham em hospitais, creches, igrejas, e qualquer pessoa que quiser o guia em quantidade, pode mandar um e-mail no nosso site, que é www.guiasaudepopular.com.br, manda para mim um e-mail, fabiofreire@guiasaudepopular.com.br, que a gente vai dar um encaminhamento necessário para que esse guia chegue em qualquer lugar do Brasil, para você poder distribuir. Então, nosso intuito é que esse guia possa chegar. Eu tenho um anúncio importante para fazer. Tem notícia aqui, boa. Notícia boa, né? Deixa eu só pegar na tua mão aqui. Aqui, ó. Né? Tá aqui, passando o guia para o nosso doutor. Queria dizer para vocês que o Sidney Oliveira já me permitiu que anunciasse que vão ser impressos 1 milhão de exemplares do guia. Olha só, que notícia boa, hein? Vamos bater palma. Vamos bater palma porque merece, né? Olha aí, então, 1 milhão, hein? Que espetáculo. Obrigado, Sidney. Ficar tranquilos que com certeza não vai faltar exemplar para quem precisar. E também está disponível na internet, né? Você pode imprimir também. No site, PDF, né? no site da gente. Então, você pode imprimir se você, por acaso, não conseguir, de alguma forma, né? Porque ou não vai comprar um remédio, ou porque não passou na loja, enfim. Você também, ou então está com muita ansiedade, precisando ler, vai lá, que está também na internet de graça. Então não tem maneira, nada que possa impedir, né, você de conseguir acesso. E foi essa dádiva que a gente teve de poder fazer esse trabalho, né? Graças a Deus. Aê! Anunciar também a presença do nosso querido doutor Alberto Germano,
que é outro craque da equipe, não é? Que está sempre participando aqui com a gente. Doutor Alberto Germano, que também cuida de direito à saúde como ninguém, com a sua experiência. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui. Satisfação toda minha. E é importante, porque eu estava conversando com o doutor Fábio outro dia e surgiu uma questão interessante que eu queria colocar para o senhor, porque é uma questão que, de repente, está relacionada com milhares de pessoas que têm essa dúvida. Uma paciente, e depois o doutor Fábio pode até ilustrar melhor, uma paciente perguntou ao doutor Fábio numa consulta: eu tenho meu pai internado e eu quero ficar com uma acompanhante, mas eu trabalho. Como é que eu faço? Eu tenho direito a faltar o trabalho para ficar com meu pai, mas aí eu não sei quantos dias. Pode ser um dia, pode ser 2, pode ser 3, pode ser uma semana, pode ser um mês, não sei. Né? Até então ela não tinha o diagnóstico do que o pai tinha, o doutor Fábio muito menos. E é uma questão que, sem dúvida nenhuma, vem dentro daquilo que a gente trata aqui especificamente. Por isso quero passar para o doutor Alberto Germano. Se o doutor Fábio quiser ilustrar um pouco mais, foi bem isso, né, doutor Fábio? Na verdade, essa paciente, ela me perguntou como o pai dela estava acamado e hospitalizado e que disseram a ela no hospital, né, foi bem assim, que o pai dela tinha que ter um acompanhante, né? Então, assim, ó, a senhora tem que... O hospital falou para ela que tinha que ter um acompanhante. Não foi nem ela só que queria. Já pensou? Meio que disseram que tinha que... Tem que ficar com ele. Tinha que ficar. E aí ela me perguntou, assim, se eu podia dar algum tipo de atestado, alguma coisa que permitisse ela faltar ao trabalho, porque ela trabalhava como carteira assinada. Era empregada registrada. E eu disse a ela que, honestamente, eu não sabia. Eu achava que não era uma coisa tão fácil, por isso que eu tive consulta do doutor Alberto Germano, nosso especialista, para saber como orientar melhor essas pacientes, né? Com bastante orgulho que a gente vê esse projeto se concretizar, né? Se materializar, o Guia Saúde Popular. Foi realmente uma vitória aí, capitaneada aí pelo Dr. Fábio, que uma vez aí teve o início, né? E plantou esse projeto tão lindo. Não fugindo da pergunta, infelizmente, o nosso país é assim. O nosso país a gente tenta colocar o problema no colo do outro. Se o outro aceitar o problema, paciência. Então, juridicamente falando, o hospital, enquanto guardião do paciente, enquanto guardião, quem está zelando pela saúde do paciente, ele tem que prover toda a estrutura para poder atender melhor o paciente, da melhor maneira possível. Então, não é justo que o empregador, que a empresa que emprega essa pessoa arque com os custos de liberá-la do trabalho. É lógico que existe todo o bom senso, existe toda aquela coerência, né, de um dia ou outro. Realmente todos nós passamos por problemas e contamos com a compreensão dos nossos superiores. Mas não é justo que a empresa arque totalmente com esse. Visando isso, nós temos amparo legal tanto no Estatuto do Idoso como no nosso Código Civil, que ampara o paciente a ter o direito de ter um acompanhante, se for necessário, e pelo tempo que for necessário. Alguns programas atrás nós abordamos também o problema do home care, muito parecido, ou seja, faz parte do tratamento. O hospital tem que providenciar. O hospital tem que providenciar. O hospital, se ele não tiver estrutura para que tenha funcionários que façam um revezamento, ou dentro de um quarto ele possa cuidar ou zelar por 2 ou 3 pacientes, então está na hora do hospital e do paciente exigir os seus direitos. E como acontece isso? De diversas formas. Mais uma vez, eu chamo todos os nossos telespectadores que provoquem suas perguntas no próximo programa, né, importante. Carlos? Nós estaremos trazendo muitas perguntas aí que vêm pelo site, que nós estamos respondendo também diretamente por e-mail, mas a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Claro. Então nós estaremos trazendo aqui, nós traremos aqui para o programa, mas coloquem suas questões.
Nós realmente precisamos de uma radiografia fiel do que está acontecendo por aí. Nesse caso específico, é claro que o hospital ele tem que ter uma estrutura de medicamento, de infraestrutura de equipamentos e também de funcionários. Puxa vida. Funcionários capacitados tanto como médicos, mas também uma equipe de enfermagem, auxiliar, técnicos, pessoas capacitadas a cuidar dos pacientes, zelar dos pacientes. Deixa eu ver como uma pergunta muitas vezes que surgiu no consultório do Dr. Fábio, esclarece dúvida de milhares de pessoas que também se sentiram efetivamente na mesma situação daquela senhora que esteve lá no consultório do Dr. Fábio. Então é assim efetivamente que isso funciona, quer dizer, essa solidariedade até do ponto de vista de perguntas. E lembrar sempre que esse site, www.guiasaudepopular.com.br, é um site que está à sua disposição. Inclusive o exemplar do Guia Saúde Popular também tem lá neste site. Então é importante você, como o próprio Dr. Alberto Germano disse agora, mandar sua pergunta, mandar sua questão, que ela será trazida aqui e nós vamos esclarecer, né? Uma outra questão importante, e o Dr. Fábio sabe disso, muitas vezes o médico, ele tem lá uma situação de prescrever um medicamento, e esse medicamento muitas vezes tem altos custos, né? E eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu sei que o Sidney Oliveira, nesse ponto, é uma pessoa fantástica, e essa questão do medicamento gratuito, ela é também um direito, né? A gente já tem as farmácias aí, Farmácia do Povo, que você consegue medicamentos de uso contínuo de forma gratuita. Mas existem alguns casos também, né, doutor Alberto, que a pessoa tem direito a esses medicamentos, mesmo medicamentos de alto custo, né? E quando nós estamos falando de alto custo, pessoal, nós hoje enfrentamos uma realidade de medicamentos que chegam a custar R$20 mil a caixa. Meu Deus do céu. Né, doutor? Medicamentos aí para quimioterapia, alguns medicamentos, muitos medicamentos existem. E não tem choro, né, doutor? Muitos medicamentos hoje que são utilizados por pacientes, muitas vezes até pela agressividade da doença, são medicamentos que são importados, ou medicamentos que nem passaram ainda pela aprovação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas faz parte da necessidade do tratamento. Caso seja o caso de algum paciente, nós já abordamos aqui o caso da diabetes, que existe uma lei federal específica, mas antes dessa lei para o diabético, nós temos uma Constituição que esse ano completou 25 anos de idade, pessoal, que no seu artigo 196 garante o tratamento de saúde para todo e qualquer brasileiro, seja ele de qualquer nível. Então, se nós temos um medicamento, ou um tratamento, ou qualquer coisa, na nossa Constituição, na lei maior do Brasil, está lá no seu artigo 196 descrito que é obrigação do Estado. Ou seja... Está no livro, né? Está no livro, está no livro. É claro que nós não vamos acionar o Estado a todo e qualquer medicamento, alguma coisa do tipo, ou vamos ver aqueles de uso contínuo, aqueles mais caros. Mas o que acontece? Muitas vezes o Estado não fornece, ele se nega. Ele nega a cumprir uma lei que está lá na Constituição. Escrita, expressa. E aí o que acontece? A pessoa ela tem que socorrer de uma medida judicial para valer o seu direito. E muitas vezes eu posso afirmar, porque vivemos isso, alguns casos não são nem cumpridos.